Beleza, beleza, galera. Vem comigo, eu sou o professor Natanael, seu professor de História. Nós vamos trabalhar hoje em processo de descolonização da África e da Ásia. Vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos, um contexto histórico que eu espero que seja bem didático, para você compreender o pós-Segunda Guerra Mundial, o que acontece na África, na Ásia, dentro do contexto da Guerra Fria. Não podemos perder isso de vista. Isso porque a influência da União Soviética e dos Estados Unidos no que estava acontecendo no mundo naquele momento era tremenda, né? Era fundamental, era muito importante e a gente não pode perder isso de vista. Então a aula hoje de história é sobre isso. Bem bacana, vem comigo, vamos começar a estudar esse tema a partir de agora, beleza? Espero poder sintetizar nos próximos minutos, 25, 30, 30 e poucos minutos no máximo, tudo o que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial e, de certa forma, ainda está, de certa maneira, reverberando ou acontecendo. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, exatamente para que vocês possam acompanhar aqui o slide e, consequentemente, ter uma visão do material, para que fique mais compreensível, mais didático, né? Mais fácil de entender, por onde nós vamos nortear a nossa fala de hoje, que é exatamente com o material aqui oficial do Governo do Estado de Pernambuco, onde nós apresentamos para vocês os conceitos chaves desse assunto. Olha só, o que a gente pretende mostrar aqui para vocês. A parte de atividade vem depois, né? Não vamos propor agora, mas o item 1 e o item 2, sim. Um breve histórico, uma contextualização do panorama histórico do pós-Segunda Guerra Mundial e depois alguns casos específicos. Ó, descolonização no caso da Ásia, na Índia, na Indonésia e na chamada Indochina francesa, que aliás se divide ali entre Laos, Camboja e Vietnã, né? A partir do pós-Segunda Guerra. Temos também o contexto da África e os casos da Argélia, do Egito, da África portuguesa, incluindo Moçambique, África britânica, incluindo aí a África do Sul, a África belga, incluindo aí o Congo, e o caso do apartheid, que a gente não pode esquecer, que foi fruto, né, foi filho desse processo aí de dominação da Inglaterra lá no sul da África, tá certo? Vem comigo, que o assunto é interessante. Aqui nesse mapinha a gente pode ter uma visualização assim dessas áreas em específico que nós estamos tratando. O que a América do Norte ela está destacada aí? Por conta dos Estados Unidos, a importância no pós-Segunda Guerra Mundial das decisões que tinham por influência o bloco capitalista. Não percamos de vista que precisamos situar todos esses acontecimentos dentro do contexto da Guerra Fria. Temos aqui também essa área na América do Sul, o Suriname, a Guiana Inglesa, que a Guiana Francesa até agora, né, não conseguiu ainda a sua independência. Temos um enclave colonial, para você que não sabe, uma espécie de um enclave colonial em plena América do Sul, no século XXI. Enclave colonial europeu, ainda no século XXI. E, claro, como destaque aqui algumas nações europeias do capitalismo central, principalmente a França, a Inglaterra, mas também em menor escala Portugal e Espanha, que já eram potências bastante decadentes, né, do ponto de vista do colonialismo, e a África totalmente em destaque, a Índia e o Paquistão juntos, ainda sem a divisão, aí também totalmente em destaque, e a Oceania, não é? Entrando aí, dando destaque para a Nova Zelândia e também para a Austrália. Bom, pessoal, eu vou pedir também licença a vocês para a gente fazer algumas leituras que nessa exposição de hoje se fará necessária, até para a gente compreender melhor todo esse pano de fundo, político principalmente, mas mais do que isso, geopolítico, né? Que estava acontecendo naquele momento. Nesse primeiro slide, damos destaque à divisão, não, o mundo bipolar, né? Que nasce exatamente do fim da Segunda Guerra Mundial,
com a bipolarização envolvendo aí a então União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Formam-se, então, alianças militares, não é? O Pacto de Varsóvia e também a OTAN, que existe até hoje. Formam-se blocos econômicos, capitaneados a partir da doutrina Truman, da doutrina do Plano Marshall, né, na Segunda Guerra Mundial. Vocês que estão estudando o pós-guerra, a Guerra Fria, sabem disso, bem como também outros elementos que vinham de ajuda financeira do bloco socialista, e isso vai impactar de forma direta no processo de descolonização da África da Ásia. É preciso a gente refletir no seguinte: África e Ásia, durante a Segunda Guerra Mundial, são arrastados por conflito. Exatamente porque a França estava lutando, a Inglaterra estava lutando, a Alemanha, Itália, etc. Certo? E onde conseguir matéria-prima para alimentação da máquina de guerra? Onde conseguir mais soldados e todos os elementos que fazem com que uma máquina de guerra ela não só funcione, mas ela seja vitoriosa? As suas colônias, coisa que não faltava então para os países europeus. Só que quando a guerra termina, virou um certo paradoxo. O que eu quero dizer com isso? Uma certa incongruência, uma certa incompatibilidade, uma certa, como eu vou dizer, um conflito de ideias, né? A palavra não era bem essa, mas acho que deu para entender aí. Uma hipocrisia, praticamente isso. De um lado você tinha as potências europeias lutando contra o autoritarismo, capitaneado ali pelo nazifascismo, enquanto que eles próprios eram autoritários nas suas colônias, não é? E alimentavam governos ditatoriais em suas colônias, suas possessões, na África e na Ásia. Então, se a luta era por liberdade, se a luta é pela democracia, contra a tirania, contra o autoritarismo, todas essas bandeiras libertárias, e aí você tem um regime colonial que oprime, que explora. Então, isso é completamente incompatível, absolutamente insustentável. Então, começa, dentro dessa linha de raciocínio, começa um movimento de libertação da África e da Ásia, partindo exatamente desses povos, não partiu da Europa, não partiu dos países coloniais, das potências capitalistas, dos Estados Unidos, da Alemanha, das nações imperialistas. Jamais, né? Parte parte exatamente dos povos dominados, né? Que enxergam essa incompatibilidade, essa incongruência, essa hipocrisia, né? Essa razão inaceitável pela qual seus povos se viam oprimidos, enquanto que eles próprios davam sua vida para lutar na Europa e lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o autoritarismo. Acho que deu para entender. Então são dois pesos e duas medidas, ou como é que é? Ou a liberdade tem que ser para todos, ou o fim da opressão ela tem que ser geral. Só vale para a Europa contra o nazifascismo ou é uma coisa muito ampla? Começa, então, um movimento na África e na Ásia e na Oceania com esse tipo de raciocínio. E ficou realmente muito insustentável, né, esses impérios coloniais, dada toda essa carga ideológica, todas essas ideias, todos esses pensamentos, esse viés de libertário que a gente está explicando aqui para vocês. Então, tudo tem que ser contextualizado. Ao mesmo tempo, você tinha a União Soviética querendo mais países para sua órbita de influência, e aí quanto mais nações novas, nações independentes, nações que fossem surgindo a partir dali, tivesse a ajuda da União Soviética, mais a chance dos soviéticos trazerem para si essa nação sob sua órbita de influência, e os Estados Unidos pensavam da mesma maneira. Então, quanto mais eu ajudar nações a se tornarem independentes, a possibilidade de eu manter aquela nação, aquela jovem nação, aquele novo país, sob minha órbita de influência, e ao mesmo tempo impedir o avanço soviético. Então, tudo isso era estrategicamente pensado. Não tinha mocinho, tá? Não tinha herói, não tinha pensamento altruísta aí dentro dessa história, desse jogo, dessa disputa. Tudo era levado em consideração a questão dos interesses das duas potências, mormente a União Soviética e os Estados Unidos da América. Beleza?
Deu para compreender bem isso? Penso que sim, penso que você conseguiu e viu que também as coisas não são muito simples, não é? Que está tudo dentro de um contexto muito amplo, que envolve interesses de grandes potências, não é? Que envolve ideologias complexas, ok? E que isso perdura aí durante os anos 50, final dos anos 40, já no final dos anos 40 começa, né? E vai perdurar ali e continuar nos anos 50, nos anos 60, tá? Nos anos 70, principalmente 50 e 60, é o auge. É o auge desses processos de emancipação política nesses continentes. Vamos lá, vamos ver o caso aqui mais emblemático na Ásia, que é o caso da independência da Índia. É preciso lembrar, pessoal, que muitos colocam aí num patamar assim bastante elevado figuras como, por exemplo, Winston Churchill. Churchill foi o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, pouco tempo depois, ele cai do governo, né? E por ter sido uma bandeira de resistência a Hitler e a Mussolini, acabou sendo colocado num patamar de grandeza aí pelos liberais mundo afora de forma bastante exaltada. Na Índia, né, ele ajudou, enquanto premier, enquanto primeiro-ministro inglês, ele ajudou na morte de milhões, não foram centenas, nem mesmo milhares, foram milhões de indianos, certo? As pessoas chamam Stalin de ditador e de uma pessoa que foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Não estou dizendo que está errado, né? Mas quando você aponta um lado, você tem que automaticamente, por questão de equidade, né, de justiça, mostrar também que existe um outro lado. E esses líderes ocidentais, citei o exemplo do Churchill, também foram, em certos aspectos, tão cruéis quanto. Talvez em alguns aspectos até mais. Bom, aqui na fotografia nós temos a menção dos dois grandes líderes, o Nehru, da esquerda para a direita, o Nehru e o Gandhi. O Gandhi é o que está de bermuda, né, de calças curtas aí, e o outro é o Nehru. São os pais da independência da Índia. O caso que torna a Índia assim uma questão muito específica e muito peculiar, né, diferente, exótica, foi exatamente a chamada desobediência civil que o Gandhi proclamou, sem disparar um tiro, não é? Sem implementar uma revolução armada, sem um enfrentamento armado, homem a homem, e assim por diante, ele conseguiu mobilizar as pessoas de modo a, desobedecendo às leis inglesas, meio que dando as costas para os ingleses, meio que ignorando, né, a presença inglesa, as ordens, as leis inglesas, os indianos então pudessem construir a sua nação de forma livre da dominação inglesa, que já estavam lá há décadas, e os ingleses não tinham muito o que fazer. Em primeiro lugar, era um império enfraquecido, com a nova configuração mundial capitaneada aí pela União Soviética e Estados Unidos. Em segundo lugar, sim, uma população de milhões. Né? A Índia hoje passa de 1 bilhão de habitantes, mas na época acho que não. Mas vamos colocar que tivesse 700 milhões, 800 milhões, 600 que fosse. É muita gente desobedecendo ao governo. O governo inglês vai fazer o que com essas pessoas? Né? Vai botar numa prisão? Qual é a prisão que comporta desse tanto de gente? Vai matar? Vai matar? Vai enterrar onde? Meio bilhão de pessoas. Vai fazer o que com essas pessoas? Então, realmente, a capacidade de mobilização, de entendimento, de costura política que o Gandhi fez, né, foi realmente digno de nota, algo sui generis, que significa assim, meio que único no mundo, né, muito específico. Ele acabou sendo assassinado depois, pouco tempo depois da independência. O país se divide em dois, a parte do norte, né, o Paquistão, de maioria muçulmana, forma um outro país,
Aliás, as duas, hoje em dia, inclusive, é uma questão de geopolítica aí, potências nucleares, né? Tem ambas as nações armas nucleares, desenvolveram um projeto de armamento atômico que culminou com a aquisição da tecnologia atômica. Bom, eu disse que a gente ia fazer algumas leituras e a gente vai começar. Aqui até agora eu só teorizei bastante, né? Assim, fiz muita explicação com base no meu próprio entendimento, usando as minhas palavras. A gente vai pegar um pouquinho do texto para também fazer uma referência ao material que a gente tem aqui em mãos. Então, aqui o que eu disse, ó, a campanha de Gandhi foi caracterizada pela desobediência civil. Eu já expliquei o que era desobediência civil, em que consistia esse modelo aí de enfrentamento colonial. A não violência, a resistência passiva, um exemplo disso foi a Marcha do Sal, em que ele e seus seguidores foram presos por protestar contra a proibição de fabricação do sal pelos indianos. Mas essas prisões elas se tornavam, como eu disse, cada vez mais inviáveis, dado o volume de pessoas que iam embarcando nessa teoria aí da desobediência civil. Até que em 1947, como nos mostra aqui o texto, os ingleses reconhecem a independência da Índia em face das rivalidades religiosas. O território acabou dividido, conforme eu acabei também de falar, né? A parte hinduísta, governada por Nehru, formou a União Indiana e a parte muçulmana, governada por Ali Jinnah, formou o que hoje é o Paquistão. Em 1971, o Paquistão Oriental proclamou sua independência do Paquistão Ocidental, originando o país que conhecemos hoje como Bangladesh. Tá certo? Por sinal, nesse ano de 71, quando surge Bangladesh, o George Harrison, ex-integrante dos Beatles, fez um concerto histórico no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, reunindo nomes da música como Bob Dylan, como Ravi Shankar. Ele próprio, George Harrison, era uma estrela, mas ele conseguiu colocar também Eric Clapton, que mais que estava tocando também, sabe, um monte de famosos na época, 1971, o próprio Ringo Starr, companheiro dele de banda, ex-Beatle também, no Concerto para Bangladesh. Esse concerto virou um filme, um documentário, virou um disco triplo, se eu não estou enganado, arrecadou muito dinheiro, era não em homenagem, mas em solidariedade, né? Uma ajuda financeira prestada pelo músico George Harrison aos famintos na guerra de Bangladesh, que separa-se do Paquistão e se torna um país independente nesse ano de 1971. Foi o primeiro concerto com esse tipo de propósito, com ajuda humanitária, cuja renda arrecadada era totalmente revertida para ajuda humanitária em um local específico, nesse caso em Bangladesh. A Indonésia, como é que surge? Ó? Século XVII, a Indonésia e suas principais ilhas, Java, Sumatra, tem muito animal aí sendo extinto em Sumatra, em Java, pela destruição do seu habitat, né? A agricultura avança, o agronegócio, as pastagens, e com esse avanço vai indo embora aí as matas, habitat natural de animais como o tigre de Sumatra, que está quase que em vias já de extinção, né? Aqui diz que passaram a fazer parte naquela época dos Países Baixos, ou seja, do Império Colonial da Holanda, mas os japoneses, com sua política imperialista, acabou tomando no século XX esse território e quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a promessa de tornar a Indonésia independente não aconteceu, então eles vão partir ali para um conflito armado exatamente para conquistar, né, a sua independência. Olha aqui, ó, na terceira linha em diante, apenas em 49, já no pós-Segunda Guerra Mundial, depois na mediação da ONU recém-criada. Lembremos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, essa entidade supranacional que tem por objetivo não só evitar as guerras futuras, mas também promover a paz e promover a estabilidade, né, mundial, ela vai fazer uma intervenção para que houvesse ali a intermediação também dos Estados Unidos, da Holanda, para que os japoneses, enfim, consentissem que a região tornasse ou se tornasse independente.
O caso da Indochina é um pouquinho mais complexo, porque, como eu disse, vai se dividir em 3 países: o Laos, a o Vietnã e também, o Camboja, principalmente essa região. Mas os franceses é que dominavam essa área, onde hoje fica Mianmar, onde hoje ficam vários países ali do leste da Ásia, e ali foi super um barril de pólvora, né? Foi super conflituoso e explode inclusive na famosa guerra do Vietnã, a partir dos anos 60, colocou os Estados Unidos um maior atoleiro militar que eles já se envolveram em toda a sua história. Vamos fazer algumas leituras aqui, decodificando alguns pontos que precisem de uma explicação melhor, para que vocês entendam de uma forma assim, bem didática. Diz assim o texto: as regiões do Vietnã, representado no mapa de cor salmão, Laos, o verde, e o Camboja, na cor amarelo, desse mapinha que vocês estão vendo aí, faziam parte da antiga Indonésia. A região do Camboja na verdade, a Indochina, né? A região do Camboja, em 1963, tornou-se um protetorado francês, 1800, aliás, e 63, e em 1940, ainda em curso na Primeira Guerra Mundial, na verdade, bem no início da Primeira Guerra Mundial, o Japão dominou aquela região. Aliás, é por isso que o Império Japonês, pessoal, entra em confronto com as potências ocidentais, porque eles estavam ali em seu processo de absorção, de expansão imperialista e de conquista de novos territórios para alimentação também de sua máquina de guerra. Eles entram em confronto direto com a França, com a Inglaterra e com os Estados Unidos, de cara. Então não tinha boquinha. A guerra era inevitável. Os lados realmente eram opostos, né? Os interesses eram opostos. Das potências de um lado, as potências ocidentais capitalistas, do outro lado, o Império Japonês, pujante, né? Tão cruel quanto o Ocidente, ali numa política de anexação do território bastante agressiva. Então, continuando na terceira linha, no final, diz: em 1941, como resistência à ocupação japonesa, tornou-se um movimento nacionalista, ou formou-se, melhor dizendo, assim como no Vietnã, onde se formou um movimento para lutar contra os invasores, denominados Viet Minh, a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, liderado pelo grande camarada revolucionário Ho Chi Minh, que em 1931 fundou o pioneiro Partido Comunista da Indochina, certo? E ele vai se estabilizar do ponto de vista estratégico no que virou depois o Vietnã do Norte, né? De orientação marxista, ali, obviamente, sobre a esfera da influência da União Soviética. Com a derrota do Japão, Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã. O problema é que os Estados Unidos vão intervir ali, não é? Porque viu que um aliado da União Soviética havia tomado o poder e proclamado a independência do país, e os Estados Unidos vão influenciando a CIA, né? Com logística, com armamento, primeiro somente de forma ideológica e logística, e depois mandando realmente soldados para lá. A Guerra do Vietnã, pessoal, morreu cerca de 58 mil norte-americanos, soldados norte-americanos. Passou dos milhões o número de vietnamitas, né? Mas o número de soldados norte-americanos que pereceram, que tombaram nessa guerra, é bastante expressivo. Só para finalizar essa lâmina, em 1954 foi convocada a Conferência de Genebra para restabelecer a paz e serviu também para dividir, né, devido à luta entre capitalistas e comunistas. Nessa Conferência de Genebra, no ano de 54, também houve a divisão formal da parte norte, de orientação socialista, e da parte do Vietnã do Sul, de orientação capitalista. É aí que vai surgir o embate, porque o Sul quer não apenas controlar o Norte, quer unificar, não é? E, evidentemente, o Norte vai se defender. Os Estados Unidos vão entrar na parada e o resto é história. Quer dizer, a guerra do Vietnã se desenrola a partir daí com o presidente John Kennedy enviando ali os primeiros soldados para lá. Vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Olha só.
Aqui vai falar um pouquinho, não é, da Guerra do Vietnã, como eu já disse. Em 1975, só para findar, houve as últimas retiradas dos últimos soldados norte-americanos que ainda ocupavam ali aquela região. Uma tragédia para os vietnamitas em termos de perdas, de mortes, mas também a maior vergonha militar passada pelos Estados Unidos até hoje, por uma grande potência, né, militar até hoje. Quer dizer, uma nação com todo poderio tecnológico, militar, econômico, financeiro, ideológico, cultural, o que você imaginar, não conseguiu dobrar um país minúsculo lá na Ásia Oriental e saiu de lá em meados dos anos 70 sem conseguir derrotar o inimigo totalmente. Bom, na África nós temos alguns casos assim muito emblemáticos, a começar pela Argélia. Quer dizer, em termos de território, França e Inglaterra dominavam a África quase toda. Você tinha uma porção ainda portuguesa, uma porção belga, uma porção. A Alemanha pode perder suas colônias, a Itália também, né? Mas, sem dúvida alguma, melhor dizendo, França e Inglaterra dominavam ali o cenário da África, então vai ficar realmente restrita a essas duas potências a nossa análise aqui, começando com a Argélia. Olha só, depois de 45, já tinha sido formado um movimento nacionalista argelino, liderados por muçulmanos, certo? Revolucionários de orientação religiosa muçulmana. Em 54, mesmo ano da Conferência de Genebra, que ocorre a divisão do Vietnã, ocorre a formação da Frente de Libertação Nacional, guerra declarada, né, contra a França. Em 58 começam as negociações de independência. Em 62 acontece a assinatura do Acordo de Evian, reconhecendo a Argélia como nação soberana. Isso começa no final dos anos 40, não é? No pós-Segunda Guerra Mundial, e se estende até o comecinho dos anos 60, até que o movimento sagra-se vitorioso e, consequentemente, sagra-se a independência daquela nação. O Congo, de dominação belga, fica no centro da África, exatamente ali no coração da África. Tá aqui, ó, o Congo sofreu uma série de conflitos até a proclamação da independência. O líder nacionalista Patrice Lumumba, aqui retratado nessa imagem, passa a lutar pela descolonização, que levou a agressivas manifestações por parte da população. A Bélgica se viu pressionada a conceder a independência em 28 de junho de 62. Você percebe que na Argélia foi 60, aliás, 1960. Você percebe que a Argélia foi em 62 e que o Congo é em 60. Você percebe que o Vietnã é lá em 54. Então são datas próximas, com intervalos curtos de anos, tanto na Ásia quanto na África. Os anos 60, 50 e 60, mas os anos 60 em si é o auge desse processo de descolonização, principalmente levando em consideração a África, tá certo? O Congo, só para finalizar, continuou mergulhado em um sangrento conflito armado, com muitos mortos, pessoas mutiladas, como mostra a imagem abaixo. Agora eu vou falar de um ponto que é um dos pontos cruciais que eu não tinha ainda mencionado na nossa aula, e estamos chegando na reta final da nossa aula, e é muito importante que vocês compreendam isso, para vocês também terem uma visão do porquê que na África e em alguns países da Ásia nós temos tantas guerras, conflitos étnicos, instabilidade interna até os dias de hoje. As fronteiras foram todas artificiais, as fronteiras desses países, e foram construídas em negociações com a metrópole, que nesse caso era o país europeu, enfim. Foi tudo estrategicamente pensado de modo a se colocar no mesmo país, na mesma nação, etnias e grupos de populações que eram historicamente inimigas em alguns casos, né? E que, uma vez colocada sob a mesma bandeira, sob o mesmo governo, sobre a mesma nação, tinha tudo para dar briga, como de fato deu e está dando até hoje. Porque a ideia é de quanto mais desestabilizados e instáveis esses países forem,
mais fáceis de serem controlados, porque em seu subsolo, muitas vezes tem riquezas minerais, que é do interesse dessas grandes potências imperialistas, tem minérios, tem diamante, tem petróleo ou outros recursos quaisquer que interessam às grandes empresas e governos dessas potências capitalistas. Então, quanto mais unidos, coesos e fortes, mais soberanos, mais independentes, mais difíceis de serem dominados e explorados. E quanto mais fracos, desunidos, caóticos e instáveis, mais simples de você controlar. Fácil de entender, não é? Porém triste de se constatar. O Egito, o término da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, teve a criação do Estado de Israel e alguns países árabes, como por exemplo o Egito, vão capitanear uma guerra contra Israel. A partir já daquele ano de 1948, vencida por Israel, os árabes, os muçulmanos nunca conseguiram derrotar e Israel se torna uma potência, podemos dizer, mundial, tá? Também detentor de armamento nuclear, militarmente falando, muito forte, não é? Ajudados ali, sabe por quem? Adivinha por quem? Estados Unidos da América, né? Não é à toa. E aqui nós temos as fotografias do Gamal Abdel Nasser, né? Que é esse senhor de cabelo grisalho ao centro da gravura, da fotografia, que foi o pai, digamos assim, do Egito moderno, né? Ao lado dele, o Nikita Khrushchev ou Khrushchev, dependendo da pronúncia que você queira dar. No russo é Khrushchev, ok? Que era o premier russo ou soviético naquele momento, ou seja, no começo dos anos 50, 52 para ser mais exato, né? 1952. Explode logo em seguida, em 54, se não estou enganando, na Guerra do Suez, do Canal do Suez. Não é? O Brasil também teve, inclusive, uma pequena participação ali também. Na África Portuguesa, a partir dos anos 50, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, foram, pouco a pouco, em alguns casos através de guerra, em alguns casos através de negociações puras e simples, conquistando, conseguindo a sua autonomia política, e a África vai ganhando, não é? A configuração geográfica que a gente conhece até os dias de hoje. Em Guiné-Bissau, em 61, tivemos conflito armado. Não foi fácil. Cabo Verde, né? E se estendendo, inclusive, até os anos 70. Você consegue ver aí até 1973, quando, enfim, a ONU reconhece essas nações, ex-colônias portuguesas, como soberanas, como nações livres, como nações independentes. Em Moçambique, a partir de 64, né? Culminando aí também a partir de 1975, meados da década de 70, quando definitivamente esse processo de independência, vitorioso então, chega ao fim, mas não sem o derramamento de sangue, não sem mortes, não sem conflito armado, não sem perdas de vida, infelizmente. O caso do África do Sul é emblemático porque envolve o sistema do apartheid, não é? Uma minoria branca, uma minoria mesmo, 10%, 12%, 14% da população, dominando os outros 86%, 85% da população negra, segregando os negros de forma horrorosa, de forma abominável, isso perdurando nos anos 60, 70, 80, até o comecinho dos anos 90, quando a gente tem a libertação do Nelson Mandela, a eleição do Mandela, passou anos, décadas preso por lutar contra o apartheid, a favor de uma África negra, livre, não é, soberana, e acabou em 94 sendo eleito presidente, um ato histórico lá na África do Sul, faleceu, se eu não estou enganado, em 2010, com seus 90 anos. Pessoal, valeu, a aula foi muito produtiva, tenho certeza que você também, ao acompanhar, né, penso eu, quero crer, conseguiu aí entender direitinho. No mais, é leitura, é aprofundamento, é entendimento, é interpretação, é resolução de questões, assistir documentário ajuda também, desde que o documentário sério, né? Valeu, gente. Tchau, tudo de bom. Forte abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.
Fui.